Agora sim. Bom, gente, então nós vamos para a nossa segunda aula de técnicas algébricas. Lembrando, sou o professor Arthur. Se alguém semana passada não assistiu a aula, então muito prazer, né? A gente já vem conversando há um pouquinho, participei também da apresentação do curso para vocês e estou sempre à disposição, junto com o Fozes, que é a ali na direção, para ajudar vocês, para ajudar os colegas professores também, nesse momento que a gente teve que nos adaptar para a realidade que a gente está vivendo. Mas, se tudo der certo, e dará certo, tem aula comigo agora, logo depois com o Foze, daí vocês descansam, tem aí uma boa noite nessa segunda-feira. Amanhã voltam para as escolas no turno da manhã, para quem está no colégio, né, que é a grande maioria de vocês. E de tarde voltam conosco também presencial no ano, tá? A gente aguarda vocês lá amanhã, então. Lembrando que a gente tem aula amanhã, tem aula quarta, e depois os professores que devem fazer o comunicado em relação ao feriado, né? Existe feriado quinta e feriado ponte na sexta. Esse feriado já estava previsto, mas ele vai fazer a confirmação para vocês também no grupo do WhatsApp, tá bem? Gente, as nossas aulas um e 2 que eu comecei na semana passada e continuo agora, elas têm esse nome, né? Técnicas algébricas. Mas o que que esse nome diz respeito? Ele diz respeito a dois processos que são processos muito parecidos, mas um é de ida e o outro é de volta. O processo de ida, ele é chamado de produtos notáveis. A gente falou sobre isso na semana passada. Como assim de ida, né? É a ideia de que tem uma conta e tu faz o cálculo e chega num resultado desenvolvido. A aula de hoje é como se fosse o processo de volta. A gente vai fazer o retorno de um produto notável. O retorno de um produto notável é chamado de fatoração, tá? Peraí, apareceu uma mensagenzinha ali do Zoom. Bom, eu vou mostrar para vocês, vou aproveitar aqui a vantagem do Zoom e do PPT quando a gente tem as anotações, né? Tem várias dificuldades em aula online, né? Mas existe uma vantagem. Quando o professor faz, que nem eu fiz, né? Essa anotação usando canetinha e tal, eu posso manter as anotações. Então, aqui vocês conseguem ter um rápido replay, tá? Do que foi a nossa semana passada. Primeiro, a gente falou da propriedade distributiva, que é essa ideia de multiplicar, que a gente chama de chuveirinho, né? Multiplica os termos, quando eu tenho essa multiplicação entre parênteses, assim, né? Fiz alguns exemplos com vocês. Depois a gente falou dos produtos notáveis, né? Como eu estava dizendo, os produtos notáveis, eles pegam uma expressão fatorada, ela está fatorada, significa que tem fatores, tem multiplicações a serem feitas, e a gente desenvolve. Essa é a ideia de um produto notável, é partir da expressão fatorada e chegar na expressão desenvolvida. Hoje a gente vai aprender a fazer o contrário, a pegar uma expressão que está desenvolvida e fatorar ela. A gente chama isso de fatoração, tá? Nós fizemos aqui uma série de explicações e de exemplos. Depois desses exemplos, esses eu fiz com vocês, né? Vocês fizeram os exercícios de aula. Eu até acho que dei um tempinho para vocês fazerem e depois fui corrigindo, né? Todos eles muito similares às explicações teóricas. Aqui um exercício mais de fixação, assim, né? E depois nós fizemos o exercício 2 que era uma questão do Enem, né? Uma questão, então, que tem essa característica do conteúdo, mas de forma aplicada como o Enem faz, com um contexto por trás, né? Com uma historinha por trás. Até aqui tudo bem, gente? Todo mundo tá na mesma sintonia, todo mundo sabe onde é que estamos e para onde vamos agora? Sim, senhora, a única coisa que eu fiquei com dúvida é que se a gente já devia fazer os exercícios, porque eu fui fazer e alguns eu fiquei com dificuldade, daí eu não sei se a gente ia ver o que ainda estava ali, revisar, ou se a gente só procurava no livro mesmo. Aham. Vai ser assim, ó. Lembrando que quando for uma aula dupla, é bom fazer as tarefas de acordo com cada uma das aulas. Na aula passada eu passei alguns exercícios de tarefa, né? Eu coloquei o que seria a recomendação da aula um e em tese a recomendação da aula um tinha que ser suficiente àquilo que eu expliquei. Porque tem alguns exercícios das aulas um e 2 que dizem respeito a essa segunda parte de fatoração. Então, vou dar uma dica. Aguarda a aula de hoje, a gente vai fazer mais, eu vou fazer algumas explicações e mais alguns exemplos, e de repente com a aula de hoje fica mais fácil retomar esses exercícios depois. Depois também existe o plantão de dúvidas no curso, né? Toda quinta-feira tem plantão de matemática. Não sei se vocês já receberam os horários de plantão de dúvidas. Eles ocorrem sempre no início da tarde. Vocês podem pegar os plantões ali no horário que chegam, assim, antes da aula, mas também tem a plural à disposição, né? Mas então vou dar essa dica. Primeiro vamos acompanhar a aula de hoje e ver como é que a gente avança nisso, e dúvidas depois a gente vai resolvendo. Beleza? Perfeito, senhor, obrigada. Tá bem? De nada. Galera, então assim, ó, começando a aula de hoje, a gente vai falar sobre o que que é fatoração. Então, olha o que que diz ali.
Fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la na forma de uma multiplicação. Então, é isso que a gente chama de fatorar. Fatorar vem de fatores, né? Então, eu quero escrever na forma de fatores, na forma de multiplicação, tá? Ou seja, formada por fatores. Mas eu gosto de fazer um esqueminha rápido nesse início, tá, gente? Para que fique bem entendido por vocês. Imaginem vocês uma expressão matemática, tá? Uma expressão algébrica, que tem letras e tem números. Essa expressão possui dois formatos. Um formato é a expressão fatorada. E um outro formato é a expressão desenvolvida. A expressão é a mesma, ela tem o mesmo resultado, só que ela está escrita de um jeito diferente. Ah, dá um exemplo, Arthur. Vou dar um exemplo. A gente sabe que tem, por exemplo, a expressão x mais 2 ao quadrado, e a gente sabe, a gente aprendeu na aula passada, que essa expressão, quando a gente desenvolve, fica x ao quadrado mais 4x mais 4. Aqui eu fiz as continhas de cabeça, tá, gente? Mas daria para fazer o que a gente aprendeu. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, como é que funciona a relação entre uma expressão e outra? Existe um caminho de ida. O caminho de ida é chamado de produtos notáveis. Ou também a própria propriedade distributiva, né? Produto notável é quando a gente tem aqueles casos particulares, né? A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, ou A mais B vezes A menos B. Mas, de uma forma geral, tu poderia chamar aquilo de propriedade distributiva, né? Que é fazer o Sim. chuveirinho. E nós temos o caminho de volta. O que que é o caminho de volta? É justamente o que nós chamamos de fatoração, que é Entendi. pegar a expressão que está desenvolvida e escrever ela ao contrário, na forma fatorada. Alguém pode perguntar, ah, mas qual que é a vantagem da forma fatorada? Por que que seria interessante eu pegar uma expressão que já tá, parece pronta, né, e voltar para o ponto original? Ou seja, alguém poderia estar pensando, por que que seria interessante pegar algo que tá assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4? Por que que seria vantajoso pegar isso e escrever ao contrário? Ou seja, voltar para o x mais 2 ao quadrado. Bom, a primeira coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte: se existe a ida, existe a volta, né? Se eu posso pegar uma conta e desenvolver, eu posso fazer essa conta fatorar, porque é a mesma conta, gente, é o sinal de igual. Olha só, vou deixar aqui um destaquezinho, tá? Na cor amarela, é igual. Igual é igual, ou seja, se eu passo de uma para outra, eu posso fazer o contrário. Fazendo uma analogia bobinha, tá? Uma comparação básica, se eu sei que 2 vezes 3 dá 6, eu posso fazer o contrário. 6 dividido por 3 dá 2, eu posso fazer o caminho de volta. Então, isso é incontestável, mas isso ainda não explica a vantagem. Eu vou dizer para vocês, gente, que tem pelo menos duas grandes vantagens a fatoração. Uma das vantagens acontece num conteúdo chamado de geometria analítica. Não sei se vocês já viram na escola, se estão começando a ver, mas tem pelo menos algumas duas, três partes da geometria analítica em que é vantajoso usar fatoração. Tu tá com a conta desenvolvida e Ô, fatora professor, ela. Já deixa o comentáriozinho, tá? E além da geometria analítica, conteúdos como polinômios e funções também. Então, assim, primeiro exemplo para vocês. Tem conteúdos em que é muito vantajoso tu fazer esse caminho de volta. E uma outra situação é em simplificação de frações. Quando eu tenho frações e quero poder simplificar frações com letras, tá, gente? Não frações com números. Tipo, não estou falando de 2 sobre 4, tô falando de frações que têm letras e números envolvidos. A gente só pode simplificar frações quando elas estiverem fatoradas. Então, essa é uma segunda vantagem importante. O último exercício da aula, a questão 4, vai aparecer justamente isso. Vai aparecer uma situação em que, se não tiver fatorado, eu não consigo fazer a conta, tá? Agora sim, pode perguntar quem queria perguntar. eu estou meio perdido. Isso aqui é qual que é o setor da matemática? A, B ou C? Setor C. Eu acho que eu passei Tá. muito rápido no início, tá? Que eu coloquei ali a página e tal. Tranquilo, ó. É setor C de matemática. Estamos nas aulas 1 e 2, na página 136, tá? Ô, professor, tu pode passar devagarzinho cada slide aí para tirar uma print? Eu posso fazer melhor do que isso. Eu coloco esse PDF que está salvo lá no grupo da turma, e aí já tem todas as anotações. Mas só lembrando que essas que já estão anotadas são referentes à aula passada. Referente à aula de hoje, eu recém comecei a explicação, tá? Mas eu coloco Tá melhor gravado ainda. a aula passada. Ah, isso, além da aula gravada, eu coloco também as anotações com a canetinha que fica fácil de copiar. Tá, muito obrigado. Fica legal assim? Beleza. Daí voltamos, ó, para esse pontinho que eu estava na aula de hoje.
Gente, então aqui a primeira parte da minha explicação para vocês foi explicar, então, com essa lógica de caminho de ida e caminho de volta. O caminho de ida é o produto notável, o caminho de volta é a fatoração, mas a expressão é a mesma. É a mesma expressão escrita de um jeito diferente. Vou fazer uma outra analogia para vocês, tá? Só porque eu gosto muito de analogias e acho que ajuda o aluno a entender. Eu poderia perguntar para vocês, 1/2 e 0,5. Por que que eu tenho duas maneiras de escrever a mesma coisa? Tipo, 1/2 e 0,05, é o mesmo resultado. Só que tem alguns objetivos em matemática, alguns tipos de cálculo, em que um 1/2 é mais vantajoso. Por exemplo, para fazer uma potenciação, uma potência, elevar ao cubo, elevar na quinta potência, é muito melhor usar fração do que decimal. Agora, para algumas contas, por exemplo, para somar, subtrair, é muito melhor ter o decimal do que a fração. Então, fazendo uma outra comparação, tá? É bom que em matemática tenha maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Então, a coisa é igual, só que eu vou escolher uma ou outra dependendo do exercício, tá? Bom, aí a gente começa com os tipos de fatoração, com as técnicas de fatoração. E a mais básica delas, a mais simples e que aparece com bastante frequência, tá? É o que nós chamamos de fator comum. Fator comum, gente, é a ideia de que existe um fator que aparece em dois termos. Ali na caixinha que vocês têm, naquela caixinha na cor verde, tem um fator A que aparece duas vezes, ó. A vezes B mais A vezes C. O nome disso, a gente coloca, que a gente está dizendo, colocar em evidência. A gente vai colocar em evidência esse número A, ele fica ali, ó, na frente do parênteses, e dentro do parênteses, o que que vai ali dentro, tá? Vai o resultado do que multiplica o A em cada um dos termos. Vejam, o que multiplica o A em cada um dos termos, primeiro é o B e depois é o C. E se vocês pensarem, aquela conta que está ali no lado direito, tá? Aquela conta A vezes B mais C. Se a gente fosse fazer a distributiva que a gente aprendeu na aula passada, não resulta naquela conta anterior, se eu faço A vezes B, fica A vezes B. E A vezes C fica A vezes C. Claro, aqui fica meio bobinho porque as letras são muito simples, é A, B e C, não tem expoente, não tem número, não tem nada. Então vamos ver aquele primeiro exemplo que vocês têm ali para que daí a coisa vai fazer mais sentido, tá? Então olhem aquela expressão ali, ó, pessoal. 2xy mais 4y quadrado. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é qual é o fator comum, ou seja, o que que aparece nos dois termos. Vamos pensar? O 2 aparece nos dois termos, porque 4 é 2 vezes 2, né? E o y aparece nos dois termos. Então, nós dizemos que 2y é um fator comum. Claro que vocês no livro têm a conta pronta, tá, gente? Eu vou fazer a conta passo a passo aqui embaixo, tá? Primeira coisa, o que que tu faz? Tu coloca 2y em evidência. E o que que vai dentro do parênteses, tá? O que vai dentro do parênteses é o que que multiplica o 2y no primeiro termo e o que que multiplica o 2y no segundo. Em outras palavras, tu pega cada um dos termos e divide por 2y. Por exemplo, peguem 2xy e dividam por 2y. 2 por 2 vai dar 1, tá? E xy dividido por y vai dar x. Então vai sobrar 1x. Como 1 não precisa aparecer, gente, pode colocar só x, tá? Mas quem quisesse poderia colocar um 1 na frente. 1x. Não está errado. Mas não precisa do 1. Depois tem um sinalzinho de mais ali, então vai ficar mais. Se fosse menos, seria menos, tá? Mas a gente está colocando de acordo com o sinal. Aí tu vai lá agora e vai pegar o 4y quadrado e vai dividir por 2y. Vamos pensar? 4 dividido por 2 vai dar 2 e ao quadrado dividido por y vai dar y. Então vai ficar 2y. Então significa que aquela expressão que nós tínhamos, ó, aquela expressão ali que a gente tinha no início, ela ficou fatorada como 2y vezes x mais 2y. Nesse caso, foi só uma fatoração. A gente não sabe se isso foi útil ou não, tá? A gente está fatorando só para praticar aqui. Mas pode ser que num dado exercício, fazer essa fatoração seja algo importante. A gente vai saber isso caso a caso, tá? A gente vai estar diante do exercício e vai ver se vale a pena ou não fatorar a expressão. Esse é o primeiro tipo de fatoração, tá, pessoal? Chama de fator comum. Os outros tipos de fatoração, aí eles vão ter a ver com os produtos notáveis. O fator comum nada mais é do que a volta, né, o caminho de volta da propriedade distributiva. Enquanto os próximos tipos de fatoração têm a ver com os tipos específicos de produtos notáveis que a gente viu na aula passada, tá? Bom, como aqui eu fiz poucas anotações, eu vou avançar então para o próximo slide. Se alguém precisar, eu volto, tá?
Agora tem umas frasezinhas que parecem uns nomes meio feio, tá, gente? Mas assim, é só o nome da coisa, tá? Trinômio quadrado perfeito. Nossa, que nome horrível. Trinômio, gente, é que são três termos. Só isso. Trinômio, três termos. Quadrado perfeito significa que esse trinômio, quando fatorado, vai ser um quadrado perfeito, vai ser uma soma ao quadrado, ou uma diferença ao quadrado, tá? Se vocês olharem, pessoal, essas duas escritas que vocês têm ali, ó, vou circular a primeira na cor azul e agora a segunda na cor azul também, tá? Essas duas continhas que estão aí não são exatamente as mesmas contas da aula passada, só que no sentido contrário. Vou voltar uns 3 slides e a gente vai perceber isso, tá? Então, olhem rapidinho, eu já volto para cá. Quando a gente volta aqui, ó, na aula passada, olhem ali o quadrado da soma e o quadrado da diferença. A gente aprendeu na aula passada que a mais b ao quadrado, quando a gente desenvolve, fica naquela conta lá. A quadrado, 2ab mais b quadrado. E quando a gente tem a menos b ao quadrado e a gente desenvolve, fica a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Tá, se eu sei disso, eu sei que o contrário também é verdade. Ou seja, eu sei que se eu faço o caminho de volta, eu volto para o ponto original. Até aí tudo bem, alguém diria, tá, Sora, é óbvio. Se eu faço o caminho de volta, eu volto para o ponto original. Onde que vai estar a dificuldade, galera? A dificuldade vai acontecer quando a gente tiver uma expressão um pouco mais complexa, como por exemplo a que está aqui, olha só. 64x ao quadrado menos 16xy mais y quadrado. A dica aqui é fazer bem como o livro deu como sugestão, tá? Que vocês enxerguem as contas que são mais chatinhas, mais passo a passo. Por exemplo, o que que é 64x ao quadrado, galera? 64x ao quadrado é a mesma coisa que 8x, entre parênteses, tá? Ao quadrado. Daí tu leva o 8 ao quadrado e o x ao quadrado, tá? E aquele 16xy, se vocês pararem para pensar, é a mesma coisa que 2 vezes 8x vezes y. Por que isso, né? Por que que tem aquele 2 na frente? Aquele 2 na frente porque ele faz parte da conta. Olha lá nas continhas, ó. Tem sempre um 2. 2ab e menos 2ab. Então aquele 2 tem que aparecer na conta. Então, quando a gente pega a conta 64x ao quadrado menos 16xy mais y quadrado, e a gente vai fatorar isso, eu vou escrever ali embaixo para vocês verem o passo a passo, tá? 64x ao quadrado é a mesma coisa que 8x ao quadrado. Depois, o termo do meio, o que é menos 16xy? É menos 2 vezes 8x vezes y, tá? E o que é y quadrado? Ah, esse é mais fácil, né? Y quadrado é y quadrado, não tem que desmembrar nada. Se fosse pararem para pensar, eu vou circular as coisas que estão ali, tá? 8x é como se fosse o nosso a. Ele aparece ali, ó, e aparece ali também. Então, tu tem a ao quadrado e depois tem menos 2a. E também tem o b, e o b ao quadrado, olha só. Aqui tem o y, que é como se fosse o b da história, e tem mais ele ao quadrado. Vocês percebem, eu sei que é um pouquinho mais confuso, tá? Que isso é exatamente a mesma coisa que tem ali na setinha vermelha, a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Gente, perdão, é a mesma conta, só que com outros valores. Significa que aquela conta que está ali, ela pode ser fatorada. E quais são os termos que nós temos? Primeiro, nós temos o 8x. O 8x é como se fosse o a da história. E depois a gente tem o y, que é como se fosse o b da história. E a gente tem isso ao quadrado. Só tem uma coisa muito importante. Como é que eu sei se o sinal é de menos ou de mais? Quem vai me dizer isso é o sinal do termo do meio. Se o sinal do termo do meio for negativo, esse fica negativo também. Se fosse positivo, ficaria positivo também, tá? Então, o livro aqui deu um exemplo com sinal de menos. Podia ter sido um exemplo com sinal de mais, aí teria sido a primeira expressão, não a segunda, tá? Esse tipo de fatoração nós chamamos dessa forma, trinômio quadrado perfeito, porque são três termos que ficam fatorados como um quadrado perfeito, tá? Já é um pouquinho mais difícil do que o exemplo anterior. O exemplo anterior era o fator comum, que era o fator mais simples. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, mas é basicamente o caminho de volta do que nós já vimos na aula passada. Então, qual é um pressuposto importante que a pessoa tenha, então, entendido muito bem os produtos notáveis da aula passada? Se alguém está com dificuldade, retoma a aula passada, que daí vai ajudar a entender essa. E aí, para fechar a explicação desse slide, daí se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade.
A gente tem a segunda fatoração importante, que também diz respeito ao caminho de volta do produto notável, tá? Que é o que nós chamamos de diferença entre dois quadrados. De novo, gente, parece um baita nome, diferença entre dois quadrados, mas esse nome diz respeito exatamente ao que está ali. Leiam comigo o que está ali na cor azul, ó, que eu vou destacar, mas depois eu vou pegar a caixinha inteira, tá? A quadrado menos b quadrado. O que é a quadrado menos b quadrado? Ora, é a diferença, é a subtração entre dois quadrados. E isso daí, pelo que nós vimos na aula passada, é igual a mais b vezes a menos b. Como é que eu sei que isso é igual? De novo, voltamos na aula passada. Mas aqui, em vez de voltar os slides, para ninguém se perder muito, eu vou lembrar para vocês da aula passada. Vou fazer a continha rapidinho aqui, ó. A mais b vezes a menos b. O que a gente aprendeu na aula passada? A gente não fez a propriedade distributiva aqui, ó. Vou fazer bem rapidinho essa porque é mais rápido. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. B vezes a fica mais ab. E b vezes menos b fica menos b quadrado. O que sobrou ali, galera? Os termos do meio cancelam, né? Menos ab com mais ab. E sobrou exatamente o quê? Sobrou a quadrado menos b quadrado. Então vejam que realmente o que o livro está dizendo para vocês é o caminho de volta. Como é que você tem que se ligar nisso? Se tu tiver numa conta a quadrado menos b quadrado, ou algo parecido com isso, tu pode fazer o caminho de volta. Claro, o que você tem que observar sempre? O que é esse algo parecido, né? Por exemplo, ali, ó. Olha o exemplo do livro. 81x ao quadrado menos 25y quadrado. Quando vocês batem o olho nisso, vocês percebem o seguinte? 81 é o quadrado de 9. X ao quadrado é o quadrado de x. Isso o livro mostra ali, ó. 81x ao quadrado é a mesma coisa que 9x elevado ao quadrado. E o que é 25y quadrado, galera? 25 é o quadrado de 5, né? E y quadrado é o quadrado de y. Então significa que aquela expressão que nós tínhamos ali, ó, a expressão 81x ao quadrado menos 25y quadrado, ela fatorada vai ser da seguinte forma: 9x mais 5y, que é como se fosse a mais b, ó, é como se fosse a mais b, vezes a menos b. E uma grande dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que vocês fatorarem, fizerem a faturação e ficarem na dúvida, sabe qual é a melhor dica que vocês podem pensar? É fazer o seguinte: tentem ver se volta para o original. Ou seja, se vocês fizerem a conta, tá? Faz lá toda a conta e o resultado disso voltar para o início, é que tá certo, tá? E isso acontece muito com faturação. A gente faz a faturação e pensa, será que tá certo? Porque não é muito intuitivo, né? O intuitivo é fazer o produto notável, é desenvolver. Não é muito intuitivo faturar. Então a dica é, façam a faturação e voltem. Fazendo de novo uma comparaçãozinha matemática, o que é mais intuitivo? É dividir ou multiplicar? Não, mais intuitivo é multiplicar. Se vocês fazem uma divisão e estão na dúvida, é só fazer a multiplicação e ver se está certo. Por exemplo, 21 dividido por 3 dá 7. Ah, será que é 7 mesmo? 7 vezes 3, 21? É isso? Tu faz o caminho de volta para ver se tá certo ou não, tá? Fiz aqui alguns exemplos e mais a explicação teórica. Em seguidinho, a gente vai passar para os exercícios da aula de hoje. Só vou ver o que teve de mão levantada aqui. Bernardo, pode falar. Doutor, uma pergunta. A gente usa os produtos notáveis para facilitar o cálculo, certo? Tipo, no exercício. Uhum. Então, na questão da faturação, a gente usaria para, tipo, um exercício que pede especificamente para faturar ou vai ter uma situação que vai ser melhor faturar? Boa pergunta, tá? Tem exercícios que são mais diretos ao ponto. Vou dar um cliquezinho aqui e mostrar, tá? Que é o exercício 3, por exemplo. Mas esse aqui é um exercício que dificilmente vai acontecer na hora da prova, da questão falar para ti, assim, no Enem, na URGS, fatore a expressão. Até pode num vestibular, no Enem não. O que pode acontecer mais não é esse comando aqui direto. É uma situação, deixa eu te mostrar, por exemplo, tá? Uma questão como a 4. A questão 4 não diz para a gente fatorar, mas se a gente fatorar vai ser melhor. Porque a gente vai Sim, conseguir simplificar a conta, fazer uns atalhos assim e simplificar. Então, o que geralmente vai acontecer é como tu disse, a tua frase foi, fatorar pode facilitar as contas. Esse é o ponto central para a gente. Facilitar tá. pode simplificar as contas. Tá bom, obrigado. Beleza? E claro, essa é uma aplicação que eu falei Professor, para vocês na aula.
A outra aplicação é nos conteúdos que usam isso. E daí, vamos dizer assim, a gente vai aprender que nesses conteúdos é importante fazer. Exemplo, geometria analítica, polinômios, algumas coisinhas de funções, mas um pouco menos. Enfim. Quem mais quer perguntar aí? Professor, ali na faturação que tu fez, a questão é negativa, mas tu coloca um positivo e um negativo. Tu pode explicar o porquê é isso? Posso. A explicação tá ali naquela partezinha da teoria, tá? Eu vou pegar uma cor diferente para chamar mais atenção agora, que depois de tudo escrito, às vezes confunde. Tô pegando o vermelho e circulando ali, ó. Olha aquela conta ali que eu circulei na cor vermelha. Ela é a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Sempre que tu tem a quadrado menos 2ab e mais b quadrado, o sinal entre os termos é negativo. Mas tu poderia me perguntar, por que que eu botei o b negativo e não o a? Tanto faz. Olha só, olha que interessante. A menos b ao quadrado dá no mesmo que b menos a ao quadrado. Se tu faz as contas, vai dar exatamente igual. Então, o ponto importante é, se tiver um sinal de menos no termo do meio, significa que entre eles o sinal é de menos. Agora, quem vem primeiro, quem vem depois, tanto faz. E se fosse os dois negativos, viraria positivo? Ótima pergunta. Olha só, a mais b ao quadrado é exatamente a mesma coisa que menos a menos b ao quadrado. Só que, na verdade, assim, quando eu falei exatamente, acho que a tua pergunta se refere a uma coisa importante, olha só. A letra C, né? A letra C, na verdade, já tem uma pegadinha. Primeiro, tu vai fatorar o sinal de menos. Tu vai fazer assim, ó. Tu vai deixar o menos na frente, tá? Então, eu já vou dar essa dica para todos, porque realmente é uma pegadinha, tá? Tu deixa o menos na frente, como se fosse menos um, tá? E deixa todos positivos. E aí, depois, tu faz o produto notável ali dentro. Vai ficar k mais m ao quadrado, tá? Mas isso é diferente do que eu escrevi antes. Então, quando tu fez a pergunta, eu achei que fosse uma coisa, mas na verdade tu estava perguntando desse exercício aqui, eu imagino. Ele é importante, ele tem essa pegadinha. É diferente do Isso, que eu isso. coloquei. Isso, ele é diferente do que eu coloquei ali, tá? Ali é o seguinte, a mais b ao quadrado é a mesma coisa que menos a menos b ao quadrado, mas que não é o que a letra C lá pede. A letra C, a dica é fazer como eu fiz ali e depois fazer a faturação. Beleza. Beleza? Gente, então já vou fazer o seguinte, eu já vou deixar nesse slide aqui, porque vocês já conseguem ver quais são os exercícios. A letra C, o primeiro passo eu já fiz, falta concluir. A letra A é um exercício de fator comum, não tem como usar nenhum dos fatorações daquelas ali mais diferentes, tá? A letra B, aí sim tu tem uma fatoração bem estilo trinômio quadrado perfeito. A letra C também, mas com esse sinal de menos um pouquinho diferente. E a D, seguinte, a D é de desafio, tá? Tem duas etapas de fatoração ali. Então, encarem a D como uma questão um pouquinho mais difícil. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, mas a D é mais desafiadora, tá? Vou dar então aqui, ó, para vocês, galera, 5 minutos, tá? Para fazerem esses exercícios. Eu corrijo eles. Quem for fazendo rápido e tal, já pegou bem a ideia, pode tentar começar a questão 4, mas a 4 eu faço junto com vocês também, para ir mostrando o passo a passo, porque essa também é mais dificilzinha, tá? Mas quem quiser pode ir tentando fazer. Vou dar 5 minutos até para poder parar de falar um pouquinho, também poupar os ouvidos de vocês, e a gente já continua, tá? 5 minutinhos. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar.
Galera, para poder ir fazendo bem passo a passo, vou começar a fazer a letra A, mas bem aos poucos. Quem está nas últimas pode ir concluindo, mas assim todo mundo pode ir acompanhando aos poucos, tá? Começamos ali com a letra A, 9x² menos 3xy. Nós não temos nenhum tipo especial de fatoração, aqui vai ser o fator comum mesmo. E o que que é o fator comum entre os dois termos? Bom, o 3 é um fator comum, né? Porque 9 é múltiplo de 3, e x é um fator comum também. Então a gente coloca 3x em evidência, certo? E o que que fica dentro do parênteses? O que fica dentro do parênteses é a divisão de cada termo por 3x. Quando eu divido 9x² por 3x, vai sobrar 3x, né? Menos porque o sinal ali é de menos, se fosse mais ficaria mais, né? Quando eu pego 3xy e divido por 3x, sobra y. Então fica menos y. E aqui funciona de novo aquela dica, né? Se a pessoa fatorou e pensa, será que foi uma boa fatorar? Ou melhor, mais do que foi uma boa, será que tá certo a minha fatoração? Faz a conta. Se tu distribuir ali o 3x vezes cada um daqueles e voltar para o inicial, tá certo. Do contrário, né, tem algum problema. Beleza? Na letra B, nós temos o seguinte: t ao quadrado é a mesma coisa que t ao quadrado. O termo do meio espera um pouquinho, tá? Olha para a outra ponta. O que que é 4u ao quadrado? Gente, 4u ao quadrado é o quadrado de 2u, né? Seria como se fosse assim, ó, mais 2u ao quadrado. Porque 2 ao quadrado dá 4 e u ao quadrado fica u ao quadrado. E aí a dica para vocês é pensar nas duas coisinhas que apareceram. Apareceu t e apareceu 2u. Esses termos têm que aparecer no termo do meio. Então, eu vou ter lá o seguinte, ó, menos 2. Esse 2 é da fórmula, lembra? Que o 2 sempre aparece, 2ab, pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser mais 2ab ou menos 2ab. Nesse caso é menos, porque o termo do meio é menos. Se fosse mais, seria mais. Então, menos 2 vezes t vezes 2u. Acho que alguém abriu um pouquinho o microfone, mas depois fechou, né? Pessoal, aquele termo menos 4TU, ele é a mesma coisa que o que eu fiz, ó. Aquela continha ali desmembrada fica menos 2 vezes T vezes 2U. Aquela continha dá menos 4TU. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir fatorar. Quem é o primeiro termo da minha conta? É o T, né? Quem é o segundo termo? É o 2U. E qual é o sinal entre eles? Menos. Se fosse positivo, o termo do meio ficaria mais, mas ele é negativo. E tu coloca isso ao quadrado. É tipo uma receita de bolo, tá? É bem um passo a passo. Tem que saber cada um dos termos, elevar ao quadrado e ver o sinal. Bem receita de bolo esse aqui. E a dica é, ficou na dúvida? Será que está certa a fatoração? Tenta desenvolver as contas. Se tu desenvolver e voltar para o original, tá certo. A letra C, galera, que eu tinha feito antes o início com vocês, o que que falta fazer ali agora? Aquele menos continua, tá? Aquele menos continua na frente do parênteses. E dentro do parênteses, o que que é k ao quadrado mais 2km mais m ao quadrado? Isso aí, galera, é exatamente k mais m elevado ao quadrado. K mais m elevado ao quadrado, quando a gente desenvolve esse produto notável, fica aqueles termos anteriores. E alguém poderia perguntar, Arthur, aquele negativo agora que está ao quadrado não fica positivo? Cuidado, tá? O menos está fora do parênteses. Ele não está dentro do parênteses, ele está fora. Ele continua negativo, tá? É menos aquele valor ao quadrado. Não é uma coisa negativa ao quadrado. Não, é menos aquele k mais m ao quadrado. A resposta fica daquele jeito ali mesmo, tá? Bom, agora vamos para o desafio. O primeiro deles, porque a questão 4 também é desafiadora, tá? Mas a questão 3D, ela já vai meio que nos preparando para isso. Pessoal, primeira coisa, no exercício D, nós não temos um fator único para todo mundo. O 2 não é fator único, o Y não é fator único, o X também não é. Então, a gente vai fatorar por partes. Tu vai olhar primeiro para os dois primeiros termos e ver o seguinte, entre aqueles dois termos, 4x e 2y, tem fator comum? Tem, o 2, né? O 2 é um fator comum. E o que que fica dentro do parênteses? 4x dividido por 2 fica 2x. E 2y dividido por 2 fica y. E isso é o que eu posso fazer com aqueles dois primeiros, tá? Então, ó, aqueles dois primeiros termos ficaram daquele jeito. Agora vamos olhar para os dois últimos, os dois do final. Entre 2x²
e x e y, nós temos um fator comum, né? O x. O x é um fator comum. Aí eu coloco o x em evidência. E o que que fica dentro do parênteses? Bom, eu tenho que dividir cada termo por x. 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x, né? E xy dividido por x vai dar y. Então fica mais y. E aí, gente, assim, assim a gente fatorou a primeira coisa que eu poderia, que era em cada um dos termos fatorar o que tinha em comum. Só que agora eu quero que vocês batam o olho nessa conta e vejam o que que aconteceu ali. Na primeira conta, tu tem um parênteses 2x mais y. E na segunda conta, tu tem um parênteses 2x mais y. Gente, esse 2x mais y é um fator comum. Pensa que ele é uma coisa só. Tipo, 2x mais y vale 7. É como se fosse 7 vezes 2 e 7 vezes x. Ou seja, esse 7, que eu estou inventando, tá? Não é 7. Esse 7 é como se fosse um fator comum. Então, eu vou colocar ele em evidência agora. Olha que interessante. Fica 2x mais y em evidência. E o que que vai ir dentro do parênteses, tá? O que vai dentro do parênteses é o que multiplica ele em cada um deles, em cada um dos termos. No primeiro termo, tu tem 2 multiplicando. E no segundo termo, tu tem x. Ou seja, olha só, o 2x mais y virou um fator comum. Eu coloquei ele em evidência. E dentro do parênteses eu coloquei cada um dos resultados. O 2 e o mais x. Se alguém chegar nesse ponto e falar, bah, mas será que está certa a faturação? A minha dica é a de sempre. Foi a dica de sempre, desenvolve os cálculos, volta para o inicial e vai ver que está certo. Então, essa expressão aqui, galera, é a expressão fatorada, tá? Essa é mais difícil, mas ela vai nos dar uma boa ideia de como abordar o exercício 4 logo logo, tá? Vou deixar um instantezinho aparecendo nessa tela e aí já já a gente vai para a última. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Como é que eu sei que eu tenho que botar em evidência, tipo, entre o 4x e o mais 2y e não, por exemplo, o 2y e o 2x ao quadrado? Tua pergunta é ótima. Na verdade, tu poderia fazer outros caminhos aqui, tá? Olha Ah, só. tá. Só vou escrever o início, mas é ótima a tua pergunta. Na verdade, sempre que tu tiver esse tipo de situação em que nada é um fator comum único, tu tem mais do que um caminho para fazer o exercício, tá? Por exemplo, eu poderia pegar o 4x lá com o xy e daria ou com o 2x ao quadrado. Teria outros caminhos para dar certo, tá? Ah, tá, obrigado, senhor. Tá? Beleza, teria outros caminhos. Esse aqui não é o caminho único. Tá. Gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou avançar para o próximo slide, mas depois eu compartilho com vocês as resoluções também, caso alguém não tenha conseguido pegar agora durante a aula, tá? Pra Professor, gente poder... rapidinho. Diga, diga. Ali na C, então não importa, meio que não importa o resultado, a gente sempre vai colocar o negativo na frente, se tem o negativo na frente do parênteses. Se tiver o negativo na frente de um parênteses, sim, porque esse parênteses tem aquele quadrado, né? Então o quadrado permanece e o menos também. A gente não tem como botar o menos para dentro do parênteses, a menos que não tivesse o quadrado, tá? Se fosse só assim, ó, ali embaixo na conta, menos k mais m. Aí eu poderia colocar menos k menos m, tranquilo. Mas se eu tenho aquele quadrado, não tem como, Tá bom, obrigada. tá? De nada. Gente, essa aqui é uma das filhas felinas, tá? Ela adora participar de aulas online. Até tinha ficado um pouco surpreso que ela não tinha aparecido ainda, mas eu acho que ela vai ficar no colo aqui agora, tá? Tudo tranquilo. Vamos para o próximo exercício. A questão 4, pessoal, ela apresenta o seguinte para a gente. Tem ali 3 valores, tá? Que são os valores x, y e t, que são valores bem quebrados, né? Se vocês olharem ali, qual que não é o objetivo dessa conta, antes que alguém queira se aventurar, tá? O objetivo não é sair substituindo os números, tá, gente? Colocar ali no lugar do x 2,173, no lugar do y 8,8. Não, não é para fazer desse jeito. Daria muito trabalho, a menos que a pessoa fizesse com calculadora, né? E a gente sabe que a gente não tem calculadora na hora da prova. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: é tentar primeiro fatorar essa conta para poder simplificar ela, tá? Muito importante, tá, gente? Só pode simplificar frações se tiver fatoração. Deixa eu fazer um comentário sobre isso antes que alguém queira ter ideias mirabolantes de sair cortando x, y e t. Não pode, tá, gente? Sair cortando tipo x com x, o y com o y.
Por favor, eu vou apagar antes que alguém queira fazer isso. Não pode, tá? Eu vou dar um exemplo mais simples de como que a gente faz para fatorar expressões mais fáceis, tá? Se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 dividido por 2x mais 4. Como que eu faria para fatorar essa expressão, por exemplo, tá? Ou para fatorar e depois simplificar? A conta de cima, ela ficaria x mais 2 ao quadrado, certo? Se a gente desenvolve x mais 2 ao quadrado, fica x quadrado mais 4x mais 4. E a conta de baixo, colocando 2 em evidência, fica x mais 2. E aí, qual que é a lógica, tá? A conta de cima tem x mais 2 ao quadrado. Eu vou dividir um desses com o de baixo, porque x mais 2 ao quadrado é como se fosse x mais 2 vezes x mais 2, certo? E aí eu posso cortar. E eu posso cortar porque eu tenho multiplicação, tá? Olha só, eu tenho multiplicação. Aí eu posso simplificar um deles com o outro. Então eu posso cortar esse com esse. E a conta fica simplificada. Como é que fica a conta na versão final? X mais 2 dividido por 2. Beleza? Isso a gente pode fazer em matemática. Sair cortando lá o x, o y e o t, a gente não pode fazer, tá? Então, assim, ó. O que a gente vai fazer no primeiro momento? Eu vou circular na cor azul a primeira fatoração que a gente vai fazer. Tudo aquilo que está na cor azul ali, ó, a gente pode fatorar. O que que é x quadrado mais 2xy mais y quadrado, gente? Isso aí é a mesma coisa que x mais y ao quadrado, né? Menos o t ao quadrado. O menos t quadrado continua, porque os três primeiros tinham uma fatoração pronta para eles. Para o t, não. Então, deixei o t separado. Dividido por x mais y mais t. Aí agora eu vou querer que vocês deem uma olhada. Tu tem x mais y ao quadrado menos t ao quadrado. Tentem pensar, galera, que o x mais y é uma coisa só. X mais y é um número, tipo 7. 7 ao quadrado. Se eu tenho um número ao quadrado menos outro ao quadrado, eu não tenho uma fatoração para isso? Vamos lembrar, se eu tenho tipo a quadrado menos b quadrado, o que que é a quadrado menos b quadrado? Não é a mais b e a menos b? Ou seja, primeiro eu somo e depois eu diminuo eles? Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer na conta. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x mais y, que é o primeiro número, tá? Mas eles são um só. X mais y mais t, que é o segundo número, vezes x mais y menos t. É como se o x mais y fosse o a e o t fosse o b, na minha conta de cima ali, tá? Então fica x mais y mais t, x mais y menos t, dividido por aquilo que já estava embaixo, que eu não fiz nada ali, ó. X mais y mais t. E qual que é a grande sacada? Aquela conta do primeiro parênteses corta com o que está embaixo. X mais y mais t, x mais y mais t. E o que que sobrou na conta? Só aquele fator da direita. Sobrou lá, ó, colocar aqui embaixo, x mais y menos t. E aí, com isso, a gente pode substituir os números agora. Agora, tu pega lá os valores, ó. Quanto vale o x? Ah, 2,173. Quanto vale o y? Perdão, vale 8,891. E quanto vale o t? Que daí é menos, ó, menos 1,064. E aí, claro, né, gente, a conta fez isso de propósito, para simplificar desse jeito, e quando tu faz a conta agora, a resposta fica bem redondinha, tá? Vai dar 10. É só tu somar ali os decimais e subtrair, vai dar 10, Ô, bem professor, certinho. deixa eu ver Oi. assim, ó. Tá, eu simplesmente peguei a continha ali, a fórmula ali de cima. Em vez de eu botar um número quebrado, eu arredondei pela regra do arredondamento, tipo 2, não sei o que, eu botei 2, o 8 não sei o que, eu botei 9, o outro eu botei 1, fiz a conta, enquanto estava falando aí, achei 10 também, tipo. Tá. E Vou te pra falar mim, que por exemplo, eu não conseguiria pensar em resolver isso da forma que tu resolveu, sabe? Isso tá não. errado, porque seria uma questão que, tipo, em algum momento eu não conseguiria fazer isso por essa lógica, ou o quê, sabe? Eu vou te falar que teria questões e questões. Às vezes os números pela aproximação vão funcionar. Às vezes não, porque tu percebe que a gente corre um risco quando eu levo coisas ao quadrado, eu estou aumentando o erro, né? Quando eu levo uma coisa que está arredondada ao quadrado, eu estou pegando uma coisa que já está arredondada e levando ao quadrado. Que bom que deu certo. Vou dizer o seguinte, que bom, mas não é um caminho seguro. De uma forma geral, infelizmente, não é um caminho seguro.
Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é praticar bem para aprender os tipos de fatoração. Lembrando que estamos na aula 2 no mês de maio. O nosso objetivo é chegar voando na última aula e nas provas lá em novembro, tá? Tem tempo. Iremos praticar bastante. Tá bem, gente? No próximo slide, eu vou mandar as anotações para vocês, tá? E no próximo slide tem ali a tarefa, mas isso vocês têm também como consultar no livro. Tarefa mínima, complementar, desafio. O mínimo é fazer a tarefa mínima, se possível, faça a complementar. E quem quer se desafiar, faz ali o desafio também, tá? Eu vou parar a gravação por aqui. Acho que o Foz já deve estar entrando também.